Fala, mestres, sejam bem-vindos a uma das aulas mais importantes aqui do curso do Mestres do Bitcoin. Nessa aula eu vou falar sobre o indicador técnico que eu mais utilizo para identificar tendências, alterações de tendências de movimento de baixa para alta ou de alta para baixa, utilizando ADX ou DMI, que é o indicador que significa índice direcional médio. É um indicador técnico que foi criado em 1980 lá nos Estados Unidos e desde então ele é um dos indicadores mais importantes e mais utilizados por traders experientes. Pessoal, eu migrei esse indicador do mercado de ações quando eu operava lá em 2013 e 2014 para o mercado de criptomoedas e ele funciona espetacularmente bem, principalmente quando a gente adiciona elementos de price action, elementos gráficos de price action que eu vou ensinar no próximo módulo. Nessa aula eu vou mostrar para vocês ensinar como funciona esse indicador e como a gente vai utilizar ele para conseguir antecipar alterações de tendência antes de todo o resto do mercado. Você pode utilizar esse indicador para qualquer criptomoeda que você deseja que já tenha um volume de negociação interessante, ok? Então eu indicaria aí nas top 20 para baixo. Das top 20 para cima eu acho que o volume de negociação é muito pífio, muito ínfimo e talvez você não tenha uma precisão tão grande com esse indicador. Bom, para você adicionar então o ADX, você vai clicar em indicadores aqui no TradingView e você vai colocar DMI, tá? DMI, Directional Movement. Você vai pegar aqui ó, no Built-ins, que significa que é o indicador do TradingView mesmo, oficial da plataforma do TradingView. Eu coloquei aqui como estrelinha para adicionar como um dos meus indicadores favoritos, para poder salvar esse indicador. Eu deixei ele já aqui, tá? Ele vai aparecer de uma forma diferente para vocês, ele vai aparecer com 3 linhas, mas aqui para fins de aprendizado, eu deixei eles todos eles transparentes, ok? E eu vou ativar um por um para explicar o que cada linha representa. Então nós temos 3 linhas no indicador do ADX ou DMI. Nós temos então o indicador direcional de queda ou de baixa, que representa o movimento de queda, de força de queda, força de venda, certo? Nós temos também o DI+, que é o movimento direcional de alta, ou seja, DI+, ok? DI positivo, representado então por uma linha azul, padronizado pelo TradingView. E eu já vou parar aqui para explicar para vocês que, para a gente identificar uma tendência de alta, uma tendência de queda, é só você ver aqui no gráfico, então eu coloquei no gráfico diário do Bitcoin, ok? E a gente vê que a força ela vai se entrelaçando, ou seja, tem momentos de venda e tem momentos de compra. Quando que eu sei que os movimentos são de compra? Quando a gente vê que a gente vai traçar uma linha de 25 aqui, ó, uma linha de 20, aliás, aqui, ó. Quando o movimento azul ou a linha azul está sobre a linha amarela, que é essa linha que eu adicionei aqui, ou seja, os 20 pontos do ADX, nós temos uma tendência de alta, ou de continuação do movimento de alta. Então foi o caso aqui, no caso, como aconteceu neste período aqui, esse período todo aqui, então todo esse período nós tivemos movimento de alta, e este movimento aqui, então todo o período que nós tivemos movimento de alta, certo? Então toda vez que a gente vê a linha azul sobre a linha laranja, neste exemplo, ou seja, a linha DI+, sobre a linha DI-, nós estamos em uma tendência de alta. Quando ao contrário, quando a gente está com a linha laranja sobre a linha azul, em todos os momentos que isso aqui estiver consolidado no nosso indicador aqui no ADX, nós vamos estar preferencialmente vendidos, operando vendidos. Por quê? Porque nós estamos em clara tendência de queda. Então, quando o DI- está se sobressaindo sobre o DI+, nós estamos em tendência de queda. Mas como é que, Augusto, a gente vai avaliar qual é, por exemplo, a força dessa tendência? E quando essa tendência, por exemplo, essa tendência de queda que nós estamos vendo no momento presente,
ela pode mostrar sinais de fraqueza e a gente começar a ter um mercado em reversão de tendência, ou seja, sair de uma tendência de queda para entrar numa tendência de alta. Quando tiver um cruzamento dessas linhas, então essas linhas elas vão continuar andando. Geralmente a força compradora vai mostrar uma força positiva depois de um certo ponto e a força vendedora vai mostrar uma fraqueza, certo? E quando tiver esse cruzamento, nós voltamos então a ter a tendência de alta, como aqui tivemos nos meses anteriores a esse movimento de queda. Neste momento, então, a gente adiciona, para identificar quando isso está próximo de acontecer, a gente adiciona o ADX. Então, o ADX ele é uma linha média que representa o potencial de força de um movimento ou de uma tendência. Na tendência de queda atual que estamos, quando a gente está acima dos 25 pontos, então aparentemente continuamos em uma tendência de queda, e nós estamos com o ADX acima dos 40 pontos, então entre essa zona aqui, ó, entre os 25 pontos e os 40 pontos, a tendência ela é forte, ok? Então, a tendência neste exemplo aqui é que ele já passou por um momento em que a tendência foi forte. Porém, aqui, ó, acima dos 40 pontos, nós estamos em uma tendência super forte. Super forte. Ok? Eu vou mudar aqui para laranja, ó. Nós estamos em uma tendência super forte. Certo? E abaixo dos 20 pontos, então abaixo aqui dos... Vamos colocar então aqui ó, lá pelos 14 pontos, nós estamos em uma tendência média ou fraca, tá? Então seria uma tendência média. Média para fraca. Abaixo aí seria nessa transição, certo? Vou colocar aqui em outra cor, vamos colocar a cor mais clarinha aqui. Pronto. Vamos colocar aqui forte. Beleza. Então o ADX, ele é o sinal mais forte para a gente. A gente vai sempre focar nessa linha roxa aqui. Então a linha roxa, vou botar aqui a linha roxa para vocês verem. Então enquanto a gente estiver na linha roxa, com a linha roxa, nós estamos dizendo que, ou o mercado está dizendo que a tendência que é atual de queda, ou seja, o DI- está sobre a linha azul. Então a tendência é de continuação de queda. Enquanto estivermos dentro dessa tendência de queda, e até vou adicionar aqui um price action para a gente entender que a gente está numa cunha descendente, ou uma cunha de alta, que a gente chama, que o preço ele tende a chegar no final dessa cunha e começar a subir, ter um rompimento para cima no ativo, tá? Enquanto nós estivermos surfando essa cunha de baixo, nós estamos em forte tendência de queda, certo? Então, enquanto estivermos surfando aqui dentro, a gente está em uma forte tendência de continuação de queda. Neste momento que estou gravando o vídeo, nós estamos numa super forte tendência de continuação de queda, apesar de ser um dia de alta. Ou seja, hoje o Bitcoin está subindo 3%. Ele está tendo 3% de alta hoje, animando muitos iniciantes e muitas sardinhas nesse mercado. Só que, se ele não romper, enquanto ele não romper a resistência de 8.600, neste exemplo aqui, ele não vai nem chegar perto de uma alteração de tendência. Então, aparentemente, o que o mercado está nos dizendo é que, neste momento, nós temos que operar de preferência vendidos para um swing trade de longo prazo, certo? Então, nesse momento, eu estou o quê? Estou tentando operar vendido, sendo que eu posso tentar fazer alguns pequenos scalps, tentando aproveitar pequenas altas durante a continuação desse movimento de queda. Então, eu poderia criar mais uma cunha aqui, tá? Não se preocupe que eu vou ensinar na aula de Price Action sobre essas cunhas, ok? Mas eu poderia colocar mais uma cunha de baixo aqui e colocar um alvo até 7.900. Então, antes dele voltar a tentar subir, ele vai buscar o 7.900 e ele pode então voltar a testar essa linha de tendência de baixa. E a gente pode então
identificar algumas oportunidades de pequenas compras para a gente fazer pequenos swing trades e acumulando ou tentando aumentar a nossa posição de criptomoedas, aproveitando essas pequenas altinhas dentro de uma tendência de baixa. Então nós estamos agora neste presente momento em uma super forte tendência de queda. Quando a coisa vai mudar de figura é quando o movimento do preço começar a mostrar a reação de alta, ou seja, o mercado, a força compradora começar a mostrar a tendência de alta, e o ADX começar a cair, então, a perder a força, tá, de venda, ou seja, também o laranjinha vai começar a cair, e a linha azul ela vai começar a subir e querer buscar, então, uma reversão, como aconteceu aqui no passado recente do Bitcoin. Então, depois daquela grande queda que tivemos, e aquela grande força, ok? Então, esse período aqui, ó, depois daquela grande tendência de queda, nós estávamos em forte tendência de queda, até que chegou um momento em que o mercado começou a lateralizar. E essa lateralização entrou numa zona de acumulação onde a tendência de baixa começou a perder muita força e começou a tentar ser substituída pela linha de força compradora. Até que chegou nesse dia aqui, ó, pessoal, e esse dia aqui foi determinante. Então, no dia 8 de fevereiro deste ano, o preço do Bitcoin ele teve um primeiro sinal de rompimento do DI+, em relação ao DI-, ou seja, a linha azul começou a tomar conta do mercado novamente e a tendência começou a ser de alta no curto prazo. E aí ele ficou numa tendência de alta, até que então ele teve essa, ó, vocês podem ver que ele subiu, porém vocês viram que o ADX mesmo assim ele estava com uma potência muito baixa, ou seja, a força de tendência estava bem baixa. Então naquele período era uma zona de acumulação, eram altas consecutivas, foram vários dias de altas consecutivas, porém a força do ADX era baixa, então o risco aqui era muito grande. Até que chegou nesse dia 24 de fevereiro, dentro do mesmo mês, o Bitcoin teve uma grande queda no diário, ou seja, perdeu ali, teve uma queda de 10%, e essa queda de 10% derrubou o mercado e deu uma, vamos dizer assim, um sinal de perda, então, de força da tendência de alta, e assim ele se manteve estável. Então, quando ele está nessa situação aqui, o mercado está completamente indefinido, ninguém sabe se vai cair, e ao mesmo tempo você vê então um triângulo simétrico, e triângulo simétrico mostra sinais de indefinição do mercado. Até que chegou no dia 1º de abril de 2019, onde o preço do Bitcoin teve um grande rompimento, uma grande força compradora, então começando a empurrar o potencial de tendência, né, do ADX acima de níveis de 40. E aí sim você tem que estar comprado, tá, pessoal? Então aqui, ó, quando ele teve esse rompimento, as pessoas tinham que estar compradas segundo esse indicador ADX, porque isso aqui mostrava uma forte tendência do movimento de alta, ou seja, de continuação de um movimento de alta bem potente. Então, era isso, pessoal. Esse é um dos meus segredos, ok? Eu uso bastante o ADX, que eu migrei do mercado tradicional, mercado de ações, pro mercado de criptomoedas. E você pode utilizar esse mesmo indicador para Forex e para outros sistemas, outros tipos de investimentos voláteis. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então na próxima aula. Até mais.